Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante caro para mim, que é o que os anglófonos chamam de Knowledge Management. Significa basicamente um conjunto de sistemas, métodos, ferramentas para que você organize e integre o conhecimento que você adquire, podendo a partir disso produzir novas ideias. Esse tema me importa porque sempre existem debates quando uma pessoa produz algo de qualidade do ponto de vista intelectual, se isso resulta de muitas horas de trabalho ou se o que importa mais é uma habilidade cognitiva acima da média que essa pessoa tenha, ou seja, se ela é genial, mais inteligente do que a gente e por isso ela tem produtos que nós admiramos tanto. Eu sempre achei que não é nenhuma coisa nem outra exatamente. Isso porque, quando se trata de trabalho intelectual, existe um limite no número de horas que nós conseguimos trabalhar de uma maneira produtiva, ou seja, com o máximo da nossa capacidade de concentração. Se você precisa trabalhar com atenção total, com foco continuamente, não adianta, porque mesmo que você seja um expert bem treinado, você não vai conseguir trabalhar muito mais do que 4 horas por dia nesse ritmo. Isso, inclusive, não sou eu quem diz, né? Existem estudos a esse respeito. Por outro lado, se você é uma pessoa que realmente é excepcionalmente inteligente, aí sim, pela minha experiência, uma desconfiança minha, isso pode acabar trabalhando contra você, porque você se convence tanto de que para você as coisas são fáceis, que você acaba realizando menos trabalho do que o necessário para que você produza algo relevante e interessante. Então, muitas vezes, infelizmente, nós observamos que um jovem brilhante pode acabar se tornando um adulto que não é muito mais do que alguém que chama atenção pela arrogância, porque essa pessoa se convenceu muito cedo de que ela estava acima da média. Então, talvez ser alguém mediano que trabalha um número razoável de horas por dia pode acabar te levando mais longe do que essa pessoa que tinha um QI tão alto e constatou isso muito cedo. Mas eu acho, como eu falei, que o que realmente faz a diferença é o método, o sistema de trabalho. Eu costumo dizer para os meus alunos que essas tarefas que nós precisamos realizar intelectualmente são extremamente complexas, abrangentes, são projetos que inclusive se estendem por um longo período de tempo, como é o caso de uma tese de doutorado, e se você não tem um método para esse tipo de tarefa, não vai funcionar. O exemplo que eu costumo dar, eu gosto de montar quebra-cabeças gigantes, 5.000 peças, coisas assim. Então imagine que você tire da caixa uma peça aleatoriamente e aí você comece a procurar em meio às 4.999 peças que restaram, quais peças se encaixam nessa primeira que você retirou aleatoriamente do pacote de peças. É claro que você vai demorar um tempo para realizar isso, que não será efetivo, você não vai ser viável, né? O teu cronograma, se você trabalhar dessa forma, vai ser estourado e não adianta você ser uma pessoa que tenha mais habilidades do que outra, isso não vai ajudar muito, você não vai realizar a tarefa. Então, o que você precisa é de uma estratégia. Você precisa, para começar a montar um quebra-cabeça desses, saber como proceder, quais são os passos necessários para que essa tarefa se torne exequível. Eu acredito que o mesmo se aplique a qualquer outra atividade intelectual de grande porte. Nós precisamos saber
como nos organizar, como proceder no nosso dia a dia para que aos poucos a gente acabe concluindo algo que tenha valor, algo que mereça de fato admiração. E começou-se a falar muito sobre isso na internet, esse assunto explodiu por volta de 2017, quando um filósofo da educação da Alemanha, o Sanke Arens, publica um livro chamado How to Take Smart Notes, né? Como tomar notas inteligentes, em uma tradução literal. Esse livro, por sua vez, foi baseado no método de um cientista social do século XX. O Luhmann foi extremamente prolífico, ele publicou demais e ele publicou com muita qualidade. E quando perguntavam a ele sobre o segredo dele para que ele conseguisse ser tão produtivo em alto nível, ele citava o seu Zettelkasten, quer dizer, uma caixa de fichas. No caso, várias caixas, ele tinha milhares de notas, né? Em que ele organizava de uma maneira muito peculiar as suas fichas, que eram tanto as suas anotações de leitura quanto as ideias que ele produzia e podia ou não então utilizar futuramente nos trabalhos publicados. Então o Zettelkasten começou a despertar muita curiosidade. Até em 1981, o Luhmann chega a publicar um artigo sobre isso chamado Kommunikation mit Zettelkasten, né? Comunicação com as caixas no plural, né? Kasten, as caixas de ficha, em que ele explica um pouco do método dele. E hoje em dia esse método é até objeto de estudo acadêmico na Alemanha, né? Eles acabam digitalizando essas fichas e estudando como é que elas se conectavam entre si. Nós vamos falar um pouco sobre isso então no vídeo de hoje. O pulo do gato aí, né, o insight importante que o Niklas Luhmann teve foi exatamente o modo como ele integrava essas fichas, que não eram simplesmente catalogadas, porque se fossem, segundo ele, elas acabariam sendo até esquecidas, uma vez que ele fizesse a anotação e guardasse a ficha em uma caixa, se não fosse pelo modo como ele conectava uma ficha na outra. Segundo Luhmann, nesse artigo de 81, essas ideias que estavam nessas fichas se perderiam, do mesmo jeito que a gente costuma esquecer aquilo que a gente leu num artigo, que a gente leu num livro, por mais que a gente tenha gostado disso. Então, basicamente, o Zettelkasten é um método para que a gente não perca aquilo que a gente já estudou, para que isso se acumule e principalmente para que nesse acúmulo surjam novas ideias que nem nós esperávamos, ideias interessantes, né? Bom, como eu falei, isso acaba gerando, então, o conteúdo principal do livro do Sanke Arens, né? Que também é amparado em estudos científicos, estudos da neurociência, da psicologia cognitiva, que amparam o modo como o Luhmann, de fato, trabalhava, né? Então, o Sanke Arens explica nesse livro como é que nós deveríamos tomar notas. É claro que não é um sistema tão engessado que todo mundo possa seguir ao pé da letra nos seus detalhes. Trata-se apenas de dar algumas orientações gerais do que se trata para que cada um possa descobrir a sua maneira específica de trabalhar com isso. Então é sobre isso que eu falo, que eu trato aqui neste vídeo de hoje. Eu espero que você se interesse, porque isso tem um potencial de transformar completamente a sua maneira de estudar e dificultando as coisas no dia a dia, exigindo, é verdade, um trabalho mais árduo no dia a dia, acaba facilitando as coisas no longo prazo.
Eu vou começar pelo mais elementar, um erro que eu constato bastante entre os meus alunos é que eles às vezes até anotam quando estão lendo alguma coisa, mas eles não colocam a referência da fonte. Uma das anotações que eu mais faço no trabalho dos meus alunos, quando eu corrijo, é justamente referência, ponto de interrogação. Eu encho a margem do texto com esse tipo de pergunta. Referência, referência, né? Justamente porque ninguém publicaria um texto assim, em que você atribui ideias a alguém, mas não coloca nenhuma referência para que o leitor possa conferir se você está fazendo uma interpretação correta, por exemplo. Isso, é claro, nem é o mais grave, né? Se você atribui uma ideia para outra pessoa e não diz como que o teu leitor pode conferir essa atribuição, seu texto não vai ser publicado, né? O próprio editor da revista não precisa nem de um parecerista, as normas básicas de edição já vão acabar sendo um obstáculo para a publicação do seu texto. Mas pior ainda é quando você nem atribui a ideia a alguém, né? Você simplesmente anotou aquilo em algum momento dos seus estudos e aí você resolve utilizar isso no seu trabalho. Aí isso é pura e simplesmente plágio, né? Uma coisa que tem uma gravidade ainda maior. Por isso que o mais elementar é que você coloque sempre a referência precisa de todas as ideias que você anota enquanto você estuda. Um segundo ponto, ainda bastante elementar, é que você entenda que não adianta nada você ficar grifando e rabiscando, seja o livro impresso, seja o arquivo em PDF, né? Então, quando você faz isso, você pode acabar tendo uma ilusão de que você entendeu o texto, né? Você simplesmente vai lá, acha que entendeu uma passagem, grifa essa passagem, mas na verdade, se você fosse explicar essa passagem nas suas próprias palavras, aí sim você perceberia uma grave lacuna no seu entendimento. Você perceberia que a coisa é bem mais complexa do que parecia quando você estava apenas lendo. Então é importante que você produza algo escrito, a anotação, que não é um mero rabisco na margem do texto, né? Você precisa de fato escrever o que você entendeu, sempre que você considera que aquilo que você leu é importante e é algo que você gostaria de reter para o progresso da sua pesquisa, mesmo que não seja útil para o projeto específico no qual você está trabalhando no momento, mas é algo que poderia ser utilizado no futuro. Se você quer realmente entender, você tem que escrever esse conteúdo com as suas próprias palavras, para que você evite a ilusão de entendimento, né? A ilusão de que você entendeu o texto quando na verdade você não entendeu. Pior ainda é quando você grifa uma passagem e você esquece completamente, né? 2 semanas depois você já não lembra nada daquele artigo que você leu, porque você não escreveu nada sobre ele. Aí você volta e você vê as passagens que você grifou. Aí você acha que você se lembrou e que você entendeu mesmo, mas os psicólogos chamam isso de ilusão de familiaridade. Enquanto você não tiver a sua própria produção sobre esse argumento que você está estudando, você não sabe se você realmente o entendeu e, inclusive, você não consegue fazer com que isso vá da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Também existem estudos que mostram que a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo requer trabalho e não apenas passividade. É por isso, inclusive, que às vezes você se senta em uma aula, você acha que o professor foi brilhante, que você entendeu tudo, você não fez uma única anotação, porque você disse, não, eu entendo sem anotar, né? Eu escuto melhor assim, sem
sem ficar anotando. Só que 6 meses depois, isso para ser muito generosa, né? Vai ser bem antes que isso vai acontecer, mas 6 meses depois, no máximo, você se lembra que aquele professor era bom, né? Você não se lembra nem do assunto da aula, né? Daí a importância de que você tome nota, então nas suas próprias palavras. Inclusive, tenha em vista que a pessoa que fica copiando e colando, que é muito comum hoje com os arquivos digitais, muita gente acha que isso é fazer anotações. Você simplesmente usa um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E acha que estudou, que anotou alguma coisa do livro, porque você guardou esses excertos literais do livro. Não funciona fazer isso também, porque a tendência então é que quando você vá produzir o seu texto escrito, você acaba sendo aquele tipo de pessoa que faz 1 ou 2 citações diretas longas por página, né? Isso aí é um sinal de que a pessoa não sabe escrever. Às vezes eu abro simplesmente os thumbnails de um trabalho do aluno para eu poder visualizar todas as páginas ao mesmo tempo e eu verifico que toda página tem uma citação direta longa. Para piorar as coisas, dentro de cada parágrafo, ele usa e abusa das aspas, né? Ele não está plagiando, tudo bem, mas cada sentença dele é concluída pelas palavras de uma outra pessoa. Então, esse é um texto que não tem valor algum, um texto que com certeza nenhuma revista ou editora que se preze iria publicar. Você precisa largar, então, esse vício da citação direta, precisa entender que a citação direta tem uma função específica de comprovar alguma coisa no seu texto, ela não deve ser usada como muleta para a escrita, e você faz isso quando você começa a tomar notas do que você estuda com as suas próprias palavras, em vez de simplesmente copiar e colar passagens do texto em um arquivo seu. Isso não é tomar notas, não é estudar. Um outro ponto importante, um outro princípio que eu considero elementar quando se trata de tomar notas, é que você escreva sentenças completas e coloque o contexto do argumento na sua ficha, na sua anotação. Então, você deve colocar sempre a referência precisa, escrever nas suas próprias palavras e não escrever apenas um suposto lembrete daquela ideia, porque esse lembrete não vai funcionar. Se você não explicar direitinho do que se trata, como se você estivesse escrevendo para outra pessoa que não fez a leitura que você fez, a anotação também não servirá para nada no futuro. Sabe quando a pessoa está fazendo uma lista de afazeres para o dia seguinte e ela escreve assim, mãe, porque ela precisa ligar para a mãe. Então, tudo bem, no dia seguinte, quando ela ler a palavra mãe, ela ainda vai se lembrar de que ela escreveu isso para ligar para a mãe. Ou escreve carro, porque ela tem que lavar o carro, coisas assim. Se no futuro, 2 semanas, 1 mês depois, essa pessoa encontrar esses bilhetinhos simplesmente com a palavra mãe, com a palavra carro, ela não vai mais saber por que ela escreveu isso. Então você tem que se lembrar, quando você está tomando nota, que o seu eu futuro não terá a memória que você tem neste momento. Então você precisa fornecer a ele a informação completa, tá? Eu costumo dizer, trate o seu eu futuro com gentileza, facilite a vida dele, não deixe um enigma para ele decifrar no futuro. Dê todas as pistas que você puder. Com isso significa que nas suas anotações você deve escrever o máximo possível como se fosse já para um texto publicável. É assim que as notas serão realmente úteis para o seu eu futuro. Se você não fizer isso, aí você volta para aquela questão de que você lê o livro 2 semanas, 1 mês depois, você já não sabe dizer o argumento desse livro que você supostamente entendeu e as tuas anotações não te ajudarão com isso.
Então, sentenças completas, informações completas, né? Contexto em cada uma das suas anotações. Agora nós chegamos ao ponto mais fundamental. Agora que nós já temos as nossas anotações, que tem a sua fonte, que estão escritas com as nossas próprias palavras, estão escritas de uma maneira completa e didática para o nosso eu futuro, nós chegamos no ponto mais importante, que é a maneira de organizarmos esse material que nós produzimos, para que ele se integre num corpo de conhecimento capaz de gerar novos conhecimentos. Esse é o ponto do Niklas Luhmann, né? Então, o que o Luhmann dizia é que você não deveria categorizar, porque a nossa tendência, quando nós estamos diante de um certo volume dessas anotações, é separar essas anotações, se você usar um computador, por exemplo, em pastas que tenham títulos do tipo Kant, epistemologia, né? Ou conceitos, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso significa que você não conseguirá fazer ligações importantes entre anotações, porque você terá que colocá-las em categorias distintas. Então você não vai conseguir, com esse método que vem de cima para baixo de categorização, fazer as ligações que realmente importam e que geram novos insights, porque são aquelas ligações inesperadas entre o conteúdo das notas, né? Então é importante que uma nota se relacione com a outra contextualmente, seja porque uma nota coloca uma questão que outra nota é capaz de responder, seja porque uma anotação contradiz o conteúdo da outra anotação, seja porque elas são informações complementares. Então é esse tipo de relação que você deve estabelecer entre as suas anotações. O Niklas Luhmann, né, fazendo isso antes do computador pessoal, acabava usando um sistema de papel. Ele, como eu falei, eram fichas dentro de caixas, por isso Zettelkasten, né? E ele dava um endereço para cada uma dessas fichas, digamos assim, que era a identidade que cada ficha tinha. Cada ficha tinha o seu número de identidade, que era o seu lugar dentro do Zettelkasten. Então, quando uma ficha entrava no Zettelkasten, ela entrava já em relação contextual com outra ficha e por isso ela ganhava o seu número em relação a uma ficha. Por exemplo, vamos imaginar que você fosse começar um Zettelkasten e tivesse a ficha número 1. Se você estiver estudando uma ideia que você não vê nenhuma relação com essa ficha número 1, então você tem simplesmente a ficha número 2, ok. Agora, se você um outro dia está fazendo alguma anotação e você percebe que essa anotação continua aquela ficha número 1, aí ela vai entrar no seu sistema entre a ficha 1 e a ficha 2 e ela se chamará ficha 1.1. Por outro lado, se a relação era mais lateral com aquela informação que estava na ficha número 1, aí você teria ficha número 1A. Então, ele tinha esse sistema de letras e números, né? Esse sistema alfanumérico que dava a identidade e, consequentemente, a posição da ficha no Zettelkasten. Conforme esse número de fichas se ampliava, é verdade que uma determinada ficha poderia entrar em vários lugares do Zettelkasten. Então, o que ele fazia era simplesmente escolher um desses lugares e anotar na ficha qual a sua relação com outras fichas, anotando o número das outras fichas nessa ficha que estava entrando no Zettelkasten. E aí vem uma sacada muito interessante. Ele também pegava essas outras fichas que tinham relação com essa nova anotação e anotava nelas o número dessa nova ficha. Então, isso é o que a gente chama hoje de backlink, né? Ou link bidirecional.
Cada nota estabelece uma ligação direta para com outra nota, e uma vez que essa relação de A para B se estabelece, a partir de B você também tem que constatar a ligação com A. Então, backlink, porque o link também tem que voltar de B para A. Então, hoje existem até muitos programas de computador que são desenvolvidos com essa capacidade. Por isso eu recomendo que você escolha um software, né? Acho mais fácil do que usar em papel, mas claro, se você gosta mais de trabalhar analogicamente, você pode usar as fichas como o Luhmann usava, você pode se informar mais sobre como fazer esse sistema na internet. Mas existem programas de computador que facilitam a sua vida nesse sentido e, inclusive, são gratuitos. Você pode usar um programa sobre o qual eu pretendo falar em outros vídeos, o Notion, que recentemente introduziu os backlinks, né? E você pode também usar gratuitamente o Obsidian, que já foi desenvolvido pensando justamente nos backlinks. Então, na verdade, o Notion correu atrás, é um programa que foi desenvolvido para outra finalidade, mas ele viu que todo mundo, né, os desenvolvedores viram que todo mundo estava tão interessado nessa coisa dos backlinks que eles tiveram que dar um jeito de colocar essa ferramenta lá também, senão todo mundo migraria essas anotações para o Obsidian. Então, acho que agora é uma questão de gosto pessoal, a gente pode em vídeos futuros falar sobre o Notion, sobre o Obsidian. O importante é que são programas gratuitos, tá? Eles têm, é claro, versões pagas, planos pagos, mas não há necessidade. Você pode, para fazer esse sistema de conhecimento pessoal, você não precisa pagar nada para usar esses programas e eles também estão disponíveis em múltiplas plataformas, né? Então você já pode ir testando e vendo como é que isso funciona. Bom, eu acho que o vídeo de hoje já ficou longo demais, mas eu tenho mais coisas para falar sobre esse assunto, eu quero explicar melhor algumas coisas, então futuramente eu pretendo gravar vídeos sobre pontos mais específicos desse negócio chamado Knowledge Management, né? Pretendo tratar então, talvez até em vídeos mais curtos, de alguns pontos mais concretos para deixar isso mais claro para vocês. E como eu falei, também quero mostrar um pouquinho do Notion, mostrar um pouquinho do Obsidian para vocês futuramente, mas eu recomendo que já baixem esses programas, procurem aí tutoriais na internet de como utilizá-los, né? Então a gente volta ao assunto futuramente, espero que você tenha interesse por isso também e que isso revolucione a sua vida intelectual como tem revolucionado a minha. Até então, obrigada por terem visto esse vídeo.